com vocês. Em nossa aula de hoje nós vamos começar a conversar sobre as ligações químicas. Eu sou a professora Fabrícia Lima e hoje nós vamos entender como ocorre uma ligação iônica e como ocorre uma ligação covalente entre os elementos químicos, tá ok? Então, grande parte do que conversamos até agora foi apenas sobre os átomos isolados. Nós pensamos sobre o número de elétrons, de prótons e de nêutrons, além, é claro, da configuração eletrônica dos átomos. Porém, os átomos não operam apenas isoladamente. Pensando nisso, eu não posso deixar de falar para vocês o que começa a ser interessante é como os átomos, na verdade, interagem um com o outro. E uma das formas mais interessantes de interação é quando eles se prendem um ao outro átomo de alguma forma. Então, essa união de átomos é o que vamos estudar hoje nessa nossa aula de hoje. Mas agora cabe uma pergunta bem interessante aqui. Como os átomos se ligam? Bom, como veremos, existem vários tipos de ligações. A gente vai começar aqui com o que eu consideraria um dos tipos de ligações mais assim, extremos. E para entender isso, vamos pegar uma tabela periódica dos elementos químicos, tá ok? Bom, pessoal, aqui eu já trouxe a tabela periódica para vocês. Ela já veio com alguns esquemas que eu fiz, tá? Esses esquemas que eu fiz são os átomos aqui de sódio e os átomos de cloro, tá? Eu fiz logo esse esquema para vocês, vou explicar para vocês o que significa. Então, vamos dizer que nós estamos lidando com um elemento, deixa eu voltar aqui. Vamos dizer que nós estamos lidando com um elemento químico aqui desse grupo, por exemplo, vamos dizer que seja o sódio, como eu já coloquei. Algo interessante sobre os elementos do grupo 1 é que eles possuem apenas um elétron de valência. Se a gente quisesse visualizar os elétrons de valência para o sódio, bastaria fazer apenas uma representação conhecida como estrutura de pontos de líons, ou uma estrutura de pontos de elétrons de líons. Em outros momentos nós vamos chamar isso apenas de estrutura de pontos, tá ok? Então, pelo fato de o sódio neutro ter apenas um elétron de valência, a gente pode representar isso desenhando o elétron de valência aqui. Dessa forma, como eu fiz, agora nós vamos para o final da tabela periódica, onde nós temos o cloro, tá? Nós temos aqui o cloro. Bom, pessoal, então o cloro ele é um halogênio e halogênios têm 7 elétrons na camada de valência. Vocês estão lembrados lá da distribuição eletrônica, né? Então, podemos representar esse elétron de valência aqui no cloro da seguinte forma. Nós temos aqui nesse primeiro esquema, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons aqui de valência. Como você pode imaginar, o cloro adoraria obter outro elétron para completar sua camada externa. Um detalhe também que estudamos em outras aulas é que esses átomos, esses elétrons aqui no topo da tabela periódica, aqui na parte da esquerda, eles não são gases nobres, são muito eletronegativos, especialmente a parte superior desses halogênios, como o oxigênio e o nitrogênio, tá? Eles adorariam pegar outro elétron, tá? Sendo assim, o que você acha que vai acontecer quando colocarmos esses dois átomos aqui juntos? Como eu já fiz no esquema. Esse átomo aqui, ele quer perder elétron. Esse átomo quer perder elétron. Eles adorariam pegar outro elétron, tá? Sendo assim, o que você acha que vai acontecer quando colocarmos esses dois átomos aqui juntos? Como eu já fiz no esquema. Esse átomo aqui, ele quer perder elétron. Esse átomo quer perder elétron. Então, pessoal, esse sódio aqui, ele vai se tornar positivamente carregado, tá? Porque ele vai perder um elétron.
E o cloro, esse cloro aqui, ele vai ganhar elétron, tá? Então, o cloro está ganhando elétron e com isso ele se torna um cloreto, um ânion cloreto. E o ânion é um íon negativo e o cátion de sódio ele é um íon positivo. Isso significa que ele está carregado. Então, temos aqui um ânion cloreto, como se ele ganhou um elétron do sódio e ele ficou com uma carga negativa, tá ok? Então, agora o que sabemos sobre íons carregados positivamente e íons carregados negativamente? Bem, os opostos se atraem, não é mesmo? Então, isso se deve às forças de Coulomb. Então, esses dois átomos eles vão ser atraídos um pelo outro. Ou seja, uma outra maneira de pensar nisso é dizendo que eles serão ligados e com isso eles formarão um composto chamado cloreto de sódio. Vem aqui, ó. Eles vão se ligar e vão formar esse composto cloreto de sódio. E observe uma coisa, o composto todo aqui ele é neutro, porque ele tem uma carga mais 1 para o sódio e uma carga negativa para o cloreto, mas o conjunto é neutro porque eles estão juntos, tá ok? E você pode adivinhar como é chamado esse tipo de ligação entre os íons? Como a nossa aula já diz, né? Nós estamos falando de ligação iônica. Então, vocês podem escrever, né? Podem escrever isso, ligação iônica. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho que vimos até aqui, tá ok? Então, até daqui a pouco e um abraço e até a próxima aula sobre ligações covalentes, tá ok, pessoal? Então, pessoal, essas são as referências utilizadas nessa aula de hoje. E na próxima aula nós falaremos sobre as ligações covalentes. Um bom final de semana para todos. Então, pessoal, antes de falarmos sobre distribuição eletrônica, é preciso lembrar sobre os elementos químicos, aqueles que a gente vê na tabela periódica. Então, aqui no exemplo nós temos o flúor, e o flúor vai ter uma numeração, vai ter o número aqui em cima, na parte superior, que é o número de massa. E o que é a massa? A massa é representada pela soma de prótons mais nêutrons. E aqui embaixo, na parte inferior, nós vamos ter o número atômico desse elemento químico, representado pela letra Z, onde, quando no estado fundamental, ele vai representar o número de elétrons. Primeiramente, vamos relembrar sobre o modelo do átomo, proposto lá pelos cientistas que a gente viu na aula passada. Então, aqui nós temos o átomo, nós temos o núcleo, e aqui nós temos as camadas eletrônicas. E nós vamos ter de 1 a 7 camadas. A primeira é mais perto do núcleo, representada pela letra K, a segunda pela letra L, a terceira pela letra M, a quarta pela letra
Então a gente já atingiu o número de elétrons aqui nessa distribuição. A soma desses elétrons deu 7 elétrons e a última camada foi a camada L. Ou seja, esse elemento químico só possui 2 camadas no seu átomo. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de um elemento qualquer, hipotético aqui que eu coloquei, e o seu número de elétrons é o 22. Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica na ordem de energia crescente. Como é isso? Nós vamos distribuir 22 elétrons aqui nos subníveis. Então, a gente coloca um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Lembra que o máximo de elétrons no 3D seria 10, mas se você colocar 10 elétrons aqui, vai passar de 22 elétrons. Se você soma todos esses elétrons, você vai encontrar o número 22 aqui de elétrons que foi distribuído aqui, tá? Então, nessa ordem de energia crescente, nós dizemos que essa camada aqui, que é a última camada, ela é a camada mais energética. O mesmo número atômico, representando aqui o mesmo elemento químico, representando aqui 22 elétrons. Agora nós vamos fazer a distribuição por camada. Na distribuição por camada, você vai dividir os números de elétrons pelas camadas até dar o total do elétron. Então, na primeira camada aqui, nós vamos ter um S2, temos 2 elétrons aqui, e a camada é a K, é a primeira. Na segunda camada, nós vamos ter 2S2, 2P6, que vai somar 8 elétrons. Na terceira camada, nós vamos ter 3S2, 3P6, 3D2, que vai somar 10 elétrons. Na quarta camada, nós vamos ter 4S2. Se aqui eu tenho 10 mais 10, 20 mais 2, 22 elétrons. Então, nessa distribuição por camada, a última camada mais energética será a camada de valência, representada aqui pelo maior número da camada.